Eu só vou ver se eu tô com... Temos 3 pessoas, eu vou aguardar 1 minuto, mas já estamos ao vivo, hein? Já estamos ao vivo. Tem um tempinho aí, né? Uhum. Para o pessoal entrar e tal. Isso Aqui eu me quero ver mandaram. se já está ao vivo. É isso que eu quero ver. Se eu tô... É isso que eu queria ver. Bom, o chimarrão de lei. de lei, é. Eu tomo em eu tomo todo dia tomo chimarrão. Sério, Bom, cara? todos os dias. Todos os dias. Vamos lá, tem já algumas pessoas. Boa noite, turma. Aqui quem está falando é o Maurício, aqui no programa Epifania, e hoje nós vamos falar com o Lawrence, que ele é músico e vai falar sobre pessoas que procuram o estudo da música ou procuram aprender algum instrumento como uma forma de terapia, né? Como uma forma de terapia. Eu queria já apresentar aqui o Lawrence, já começar a live. Então, Lawrence, uma boa tarde, boa noite, né? 6 horas é meio estranho fazer esse tipo de live, uma boa noite já, né? Boa noite. Vamos falar aí sobre... Vamos começar já falando sobre você. Já se apresenta e a gente já começa a live. Beleza. Bom, eu sou Lawrence Michel, eu sou músico, contrabaixista, violonista e guitarrista desde 96. E durante todos esses mais de 2 décadas eu costumo passar para todos aqueles que têm, no caso, algum tipo de problema, de ansiedade, né, o tipo de angústia, e busca a música como parte de terapia, que é para justamente conseguir sanar, curar esses tipos de problema que eu acabei de digitar em forma de música. Então a pessoa consegue desenvolver uma coisa bem bacana, que é, além de tudo isso que eu disse, também um pouco mais de compenetração em relação a tudo que foi fazer, né? A própria audição da pessoa também trabalha, a ansiedade, e a pessoa acaba ficando também um pouco mais, não somente tranquila com a própria música, porque a música tem isso, mas ela também traz para as pessoas aquela benevolência de justamente ter mais harmonia no lar, onde elas vivem, etc, né? Legal. E que tipo de, já entrando direto nisso, que tipo de pessoa que procura exemplos de pessoas que têm algum tipo de problema e procura aprender algum tipo de instrumento como uma forma de terapia? Que tipo de problema que ela teria para poder aprender alguns... Existem várias, né? Eu vou citar apenas algumas daquelas que eu já fiz, no caso, atendimento, já dei aulas, né? Uma delas era um senhor de idade, né? Que ele tinha quase 72 anos de idade, um tempo atrás, e ele tinha tido 3, não foi 1, não foi 2, foram 3 infartos, né? Graças a Deus que não foi fulminante. Mas, enfim, ele precisava, né? De alguma coisa para poder deixar ele calmo, porque ele tinha tido sequelas, né? A mão dele ficava tremendo, ele já era um senhor de idade. E quando eu comecei a dar as aulas para ele, então durante as minhas próprias aulas eu falo para eles, para todos eles, o que você quer com a música? Porque eu preciso dessa entrevista que nem uma psicologia mesmo, né? E ele falou para mim, olha, eu só quero tocar um blues. Por quê? Porque o blues é uma coisa clara, uma coisa tranquila, né? E ele falou, eu só tenho agora a minha atual namorada e eu quero pegar o meu contrabaixo e eu quero tocar um blues. Então, quer dizer, ele com as suas limitações físicas, né? Porque ele teve as sequelas. Então, a mão dele ficava tremendo, né? Para tocar o instrumento. Ele teve infarto, não foi AVC, foi infarto. 3. 3 infartos. 3 infartos. E aí ele precisou, né? O próprio médico sugeriu que ele fosse ocupar a mente dele para trazer uma coisa benéfica, porque aqueles tipos de infarto, um deles realmente tinha se agravado bastante pelo motivo de ansiedade e de transtorno que ele tinha de nervosismo no primeiro casamento. E ele falou, olha, cara, eu preciso de alguma coisa que me relaxa. E eu gosto muito de ouvir blues. E eu quero tocar um blues. Eu não quero aprender mais nada, já tenho uma certa idade, eu quero tocar um blues. Então, eu fui vendo o que ele precisava, que era o blues, e eu fui passando para ele vários exercícios ao ponto de ele começar a tocar justamente os caras que ele curte ouvir, e isso deixava ele com mais harmonia, e ele conseguia pegar o contrabaixo e levar para a namorada dele, que era a atual namorada, que depois que ele
se separou da primeira esposa. Um dos motivos foi esses problemas de saúde que ele teve. E ele acabou buscando a música como forma de terapia. Outro caso, existem vários casos, né? São até o presente momento 24 casos que eu posso, 24 anos de vários casos que existem para poder passar, né? Outro é porque o rapazinho, ele tem, não é mal de Alzheimer, não, como chama? É Down, ele tem Down. E é um leve retardo, etc, né? E a mãe dele queria que ele fizesse aulas de violão para poder desenvolver, porque foi que ele era muito retraído, ele era muito inteligente, mas ele era muito retraído na sala de aula, né? Ele fazia aula, não era uma escola para crianças especiais, ele fazia aula justamente em uma classe normal, e que mesmo assim o pessoal tinha muito bullying com ele. Um absurdo. E assim, a mãe falou, ela queria saber a mesma coisa que queria saber agora. Mas o que eu deixando meu filho para estudar aqui, o que é que ele vai aprender? O que vai trazer de benefício para ele? E eu falei, olha, vai deixar ele com ele não vai ter mais inibição nenhuma, ele vai ficar desinibido, porque a música traz isso, vai trazer uma concentração maior, você já disse que ele é inteligente, ele vai usar essa inteligência em forma de concentração, ele vai conseguir, não sei as notas que ele vai ver na escola, mas ele, consequentemente, vai ter mais coordenação motora, além de ter, no caso, um maior raciocínio rápido, porque a música desenvolve muito. Já foi comprovado que pessoas que têm esquizofrenia, esclerose múltipla, mal de Alzheimer, tem uma outra que agora mal de Parkinson. Essas pessoas, os próprios médicos ou médicas pedem para que eles façam música, aulas de música. Por quê? Porque a música de forma como terapia. E aonde justamente vem uma parte desses meus alunos, eles vêm desse campo com esses tipos de problema para poder sanar. Então, um que teve infarto e teve que, no caso, estudar, escolheu o instrumento como contrabaixo para poder tocar. O outro que escolheu o violão, que tinha esse problema de Down, para poder ter mais concentração e desinibição, né? O outro que justamente até hoje esse rapazinho faz lá comigo, de contrabaixo, ele era extremamente tímido. Ele começou a fazer aulas de contrabaixo comigo quando tinha 8. Hoje ele tem 12 para 13 anos. E hoje, eu não vou falar que eu sou a pessoa que fez isso, mas eu contribuí para que ele conseguisse ser referência na escola, porque agora ele tem vários coleguinhas e, inclusive, a própria escola pede para que ele faça aquelas apresentações de feira de ciências. É ele quem apresenta todos os grupos, etc. Quer dizer, a vergonha foi para o espaço, desinibiu ele, né? E existem vários patamares, pessoas que têm limitação de dedo, a coordenação motora do dedo, né? Como forma de fisioterapia, teve algum problema, ou caiu de moto, quebrou a mão, a pessoa vai fazer o exercício de fisioterapia com a médica ou com o médico. Só que eles precisam continuar fazendo, porque dependendo do grau de lesão que teve, a música ela é como se fosse uma natação. Ela não vai exercer algum problema físico. Pelo contrário, ela, de tanto você exercitar os dedos, por exemplo, nos instrumentos que eu dou aula, por exemplo, né? Se o cara tiver problema na coluna, ou na bacia, ou na perna, geralmente é bateria, né? Porque você está mexendo a todo momento, você está fazendo exercício, e a pessoa consegue desenvolver todos esses lados. Então, a pessoa vai estar tocando vários tipos de repertório musical que ela mesma gosta, de uma forma que ela curte, porque ela que escolheu o repertório, e eu, nada mais nada menos, sou do que um educador, que vou ouvir, vou conversar com eles, eles são geralmente os meus amigos e amigas, os meus alunos, eu sei os problemas que eles têm, muitas vezes que não são nem nada a ver atrelados com música. Existem os que querem estudar música para ser músico, mas existem aqueles que usam música como hobby, para poder relaxar. Eu converso com eles, eu tenho essa amizade, e aí eu faço vários exercícios focados mediante para cada tipo de necessidade de cada um, e aí depois é aquele velho ditado, é que nem você fala pro cachorro, deita, rola, brinca, tal, ele faz, você dá um biscoito. É do mesmo jeito. Eu vou, passo os exercícios, e eles pedem as músicas e aí tomam um biscoito, ou seja, tá aqui a musiquinha que você pediu para poder relaxar. Então fica bem descontraído, fica bem bacana, eles aproveitam rápido o conteúdo e de uma forma bem amena.
Eu achei interessante isso daí, que você falou que a pessoa às vezes tem algum problema de saúde e ela te procura. Você chegou alguma vez a ver a biografia do Renato Russo? Chegou a ver, Não, não? Né? não vi. Eu vi vários documentários dele. O que acontece? Ele teve, eu não sei se ele teve um acidente ou ele teve um problema nos ossos que ele ficou internado por muito tempo, quando ele era novo. E quando ele estava internado, ele começou a aprender a tocar violão. Já pensou se ele não tivesse tido essa doença quando era novo, não teria Legião Urbana, não tinha... Eu achei interessante isso daí. Mas Curioso, tem né? muitos. Tem um baterista de uma banda que chama Def Leppard, que ele não tem um braço. Baterista com um não braço. Tem um braço. Ele não tem o braço esquerdo. E ele toca. Caramba. E assim, o cara é exemplo para muita gente. Mostrou na entrevista do Jô Soares, já faz tempo dessa entrevista. O cara, ele era um espanhol ou mexicano. Eu não sei te falar de que país que era, mas ele falava em castelhano, que nem ele estivesse falando em espanhol. E esse cara estava sendo entrevistado, ele era músico. Não vou nem falar que ele era, de repente o cara tá vivo, né? De repente ele ainda é. E assim, o cara cabeludo, com chapéu e tal. E quem olhava o cara, parecia ele sentado sendo entrevistado pelo Jô. Olha como que são as coisas. Muita gente reclamando que não consegue tocar, porque tem limitação na mão, porque não consegue, porque não tem tempo, enfim, dá 200 desculpas, mas quem quer faz acontecer, quem não quer dar uma desculpa. Esse cara estava sendo entrevistado, e aí o Jô Soares falou assim para ele: você toca que tipo de instrumento? Ele falou: eu toco violão. Ele falou: mas então dá uma palhinha para nós, para o pessoal poder conhecer um pouco do seu trabalho. E ele tocava essa música bem latina, né? Rasgueado com flamenco, tem uma coisa bem espanhola. Esse cara falou: eu vou chamar o meu assistente. O pessoal ficou besta. Chegou um assistente, que nem eu aqui, ó, tô com os meus 2 braços. O assistente colocou uma mão aqui, uma mão aqui, e ele deu um tranco para trás e saiu o terno dele e os 2 braços, que eram braços de prótese. O cara não tinha os 2 braços. E o cara colocou o violão no chão. Aí ele sentou no banquinho só com os dedos do pé. E ele começou, de propósito, lógico, para poder impressionar o pessoal, tentar tocar alguma coisa, e ele falava meio que castelhano, mas sempre podia entender o que ele estava falando. Ele falava: desculpa alguns erros tal, que eu tô tendo aqui e tal. Ninguém segurando o violão para ele. Violão solto no chão. Com as cordas para cima. E esse cara simplesmente começou, com os dedos do pé, fazer uns acordes, tal, meio que dar uma errada, e o pessoal da plateia. Daqui a pouco esse cara começa a rasguear com os dedos do pé, dedilhado, solo. Ele tocava, não é acordezinho, não. Ele tocava solo com os dedos do pé. Cara, impressionante. Então, depois os caras mostravam, davam um close no dedo do pé dele. Os dedos do pé dele não eram dedos normais assim, eram bem maiores, compridos, porque fez o alongamento. Isso prova que através de um alongamento, a pessoa às vezes perde um membro, perde alguma coisa, com foco no que ela quer, ela consegue. O cara toca o violão com o pé. Você vê, por exemplo, o Freddie Mercury. Quem não conhece o Freddie Mercury? E ele nasceu com 4 incisivos. Todos nós nascemos com 2. 2 incisivos. O cara nasceu com 4. E tinha um bullying do caramba pro cara. O cara tinha que fazer cirurgia. Só que o cara não fez. Por quê? Porque como ele tinha 4 incisivos, os dentes dele eram tudo para frente. Então o céu da boca dele, o palato ogival, a caixa da boca era muito maior. E ele tinha uma voz impecável que depois que ele ficou famoso, o pessoal falou: vamos operar para tirar esses dentes daí, vamos deixar uma estética mais bonita. Ele falou: vai interferir na minha voz? Os médicos falaram: com certeza. Ele falou: então não mexe. Então você vê que as pessoas têm as limitações delas, mas a música também traz isso com deficiência física, mental, ou mesmo quem precisa espiritual, que tem algum tipo de problema, está carregada, tá com depressão, está desanimada. A música traz isso. São vários exemplos desse, né?
Eu acho interessante essa parte aí, tanto do Down, do Alzheimer, que você citou, né? O senhor que teve o problema do coração. Uma outra coisa que eu cheguei a estudar também no passado, o cérebro tem um lado direito e esquerdo, né? Acho que um é criativo e o outro é mais... um é lógico e o outro é mais criativo. E quando você toca um instrumento, você consegue conectar os dois cérebros. Então, quer dizer, talvez a pessoa fica mais... Se ela tocar um instrumento, ela fica mais inteligente ainda, né? Eu até penso... No futuro, eu queria aprender algum instrumento por causa de Alzheimer, né? Porque eu acho que deve evitar o Alzheimer. Mas isso é interessante, né? Que a pessoa ela equilibra os dois cérebros, né? Exatamente. Ao mesmo tempo. É impressionante. Ia te fazer uma pergunta, não sei se você vai lembrar. Esse senhor que você aprendeu aí, que você ensinou que ele queria aprender blues, quem que ele queria... Você se lembra quem que ele queria aprender a tocar? Não? Você se lembra de alguma... Ou faz muito tempo? Não, faz muito tempo, porque isso acho que foi em 2004, 2005. Eu comecei a estudar em 96 para 97. Eu comecei a dar aula, não foi assim, comecei a estudar hoje contrabaixo, violão, guitarra, e já vou dar aula depois de uma semana, né? Eu demorei uns 3, 4 anos, pelo menos, estudando o instrumento para começar a dar aula. Como eu sou uma pessoa perfeccionista, que isso é uma falha, mas fazer o quê? Eu acredito que pela volta do ano de 2003, 2004, ficou dando aula para ele. Ou seja, eu já estava estudando há mais ou menos uns 6 anos, quase 7 anos, né? Ele queria tocar da parte de blues, ele pedia algumas coisas como Chuck Berry, mas Chuck Berry não é blues. Chuck Berry é um rockabilly. Sim, e eu falei assim, olha, não vai rolar o senhor tocar desse jeito. Aí ele falou, mas tem o quê? Tem B.B. King? Eu falei, então, mas B.B. King é mais guitarra. Aí ele falou, tem o Joey Bonamassa. Eu falei, também é guitarra. Vixe. Então, é porque muita gente, por falta de conhecimento, confunde um instrumento com o outro. O violão não, porque o violão tem um formato muito tradicional. Mas o que o pessoal confunde de guitarra com baixo, e ele achou que ele tocando baixo, os caras que ele ouvia era baixista, e não era. Mas, enfim, todos esses que ele pediu, em vez de tirar a linha de guitarra, ele tirava a linha do baixo. O que, porventura, é muito mais fácil nesse tipo de música. Porque se ele tivesse que tocar realmente a guitarra, ele não ia conseguir, porque é muito mais difícil para ele, naquele momento, tocar os caras que ele pediu, que tocar B.B. King, Joey Bonamassa, né? Chuck Berry, por exemplo, embora seja rockabilly, mas é uma coisa muito complicada e rápida. E ele já tinha uma limitação física, porque ele ficava tremendo, né? Então eu pedi para ele, falei assim, tudo que o senhor pediu, nós vamos tocar algumas músicas deles. Só que como o senhor toca o contrabaixo, eu não vou fazer o senhor tocar os solos, os riffs de guitarra no baixo. O senhor vai tocar somente as linhas de baixo, que é uma coisa mais tranquila, aquela coisa pom, 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 pom. É um blues, né? E aí ele se deliciava, porque aí ele viu que era possível ele tocar. Se de repente eu passasse para ele, se eu fosse na onda dele e desse o que ele queria, que era solo, ele não ia conseguir tocar no baixo. Ele ia se frustrar e ele ia sair pior do que ele veio. Então, por esse motivo, esses foram os caras que eu passei para ele, só que tocando o contrabaixo. Certo. Vou pôr uma pergunta aqui da Aline. Ela perguntou se a pessoa não entende nada de música, é possível aprender? Ou seja, qualquer pessoa pode aprender música. A pessoa não sabe nada. Apesar que você até explicou dessa pessoa que não tinha os braços até, né? Mas uma pessoa não sabe nada de música. Ela consegue iniciar aprender a tocar violão? Tá aqui o exemplo vivo. Né? Quando eu comecei, eu não sabia nada. E assim, tudo como na vida é uma dedicação, né? Eu sempre dou um exemplo, eu gosto de usar durante as minhas aulas muita analogia, né? A pessoa, por exemplo, se é uma pessoa saudável, ela gosta de ficar caminhando, correndo, ela quer ter um corpo saudável. Beleza, né? Essa pessoa, digamos que ela está fora de peso, mas ela quer ficar magra. Aí ela vai chegar para um nutricionista, para um nutrólogo,
ou para uma pessoa de academia, e se você for ver, não é fácil você entender o que o nutrólogo, o nutricionista ou a pessoa da academia passou, o personal trainer. O difícil é você executar aquilo. Então, respondendo a pergunta, completamente tranquilo que qualquer um pegue o seu instrumento. Agora, não vai adiantar, é que não, eu estou dando um exemplo como analogia. A pessoa quer ficar em forma, quer ter uma saúde, só que a pessoa não quer ir para academia, a pessoa não quer gastar energia, mas quer ter saudável, quer ser saudável. O cara que quer tocar alguma música e nunca tocou, eu tô aqui para isso. Eu vou direcionar a pessoa, eu vou canalizar a energia dela naquilo que ela quer tocar. E os exercícios que eu vou passar, não é porque eu passei para você esse exercício, para o próximo eu vou passar o mesmo exercício. Pode até ser que eu passe. Mas, assim, existe É direcionado. Você não vai chegar para uma pessoa e vai começar... A criança acabou de estar sendo alfabetizada, só aprendeu vogal, consonante, está aprendendo a formar palavra, eu vou falar, conjuga para mim análise sintática e morfológica. A criança não sabe nem o que é isso. Então, eu vou passar alguns exercícios que são praxes, né, um cronograma, escalas, acordes, etc. E aí, depois, a pessoa vai sendo direcionada totalmente diferente. Ah, você gosta de blues? Um exemplo? Vou passar um dedilhado. Ah, eu gosto de sertanejo. Eu vou passar acorde cheio. Ah, eu gosto de fazer solo. Vou passar solo de rock. Olha, eu gosto de um samba. Eu vou focar no ritmo. Então, para cada estilo de música, eu vou passando exercícios e qualquer um, de qualquer idade, está totalmente apto a poder aprender e tocar numa boa, desde o zero. Ah, tá. Vou te falar uma outra coisa que eu te falo. É bem... O curso, quando você dá, como ele é, acho que é moldado, né, para a pessoa, cada pessoa é moldada. Depois a gente vai até falar que você tem um curso lá que você vende, né, no Hotmart, a gente vai falar disso daí. Mas, pelo que eu entendi, você também dá curso particular, sei lá, o Zoom, de alguma forma, né? Sim. Em quanto tempo a pessoa tira a primeira música? Olha, tudo vai depender de quanto tempo a pessoa já estudou. Eu peguei já de vários níveis, né? Pessoas que já tocaram... Pior nível, a pessoa não sabe nada, imagina assim, vou lá, eu não sei nada, mas eu vou me dedicar meia hora, 1 hora por dia. Em quanto tempo você acha, assim, então, que tem um período de dedicação também, né? Eu vou falar para você, não é nem o que eu acho, é aquilo que eu tenho certeza absoluta. Cada um tem uma certa dificuldade. Por exemplo, a pessoa pode... Eu não sei qual é a dificuldade que a pessoa vai ter. Se ela vai ter problema com rítmica, se ela vai... Porque aí a coordenação motora, na mão direita, se ela for destra, ou na mão esquerda, se ela for canhota. É ritmo, é o problema dela. Pode ser problema que ela esteja tirando música de ouvido. Pode ser problema que ela não tenha senso melódico. Então, isso durante as aulas, eu vou saber qual que é a falha da pessoa para continuar pegando. Vamos supor que a pessoa não tem quase falha nenhuma em relação a isso. É uma pessoa que já veio meio que pronta. Ou seja, a pessoa simplesmente nunca tocou um instrumento, aprendeu a afinar o instrumento hoje. Se eu passar, eu sempre passo 2, 3 acordes por aula, estou falando do básico. Em mais ou menos umas 4 aulas, a pessoa já tocando aqueles acordes, ela já tem a primeira música. Porque as primeiras músicas que eu passo são músicas com 2 acordes ou no máximo 3 acordes. E não é só uma música. Vai ter, por exemplo, a pessoa fala, eu gosto de pop. Tá, mas como forma de aprendizado, pode ser que ela toque um reggae no meio. Só que eu não vou fazer ela tocar um reggae. Eu vou pegar o reggae e vou transformar em um pop. Mas por quê? Porque aquela música conhecida, por exemplo, ela tem 2 acordes. Então, a pessoa estudando aqueles exercícios que eu vou passar, se a pessoa tiver engajada, não tiver nenhum tipo de dificuldade com rítmica, com melodia, senso de ouvido, em mais ou menos umas 4 horas ela já começa a tocar as primeiras músicas. Mas eu tenho uma grande dificuldade em uma dessas 4 propriedades: o ritmo, a percepção, a apreciação ou a improvisação. Eu tenho dificuldade com o ritmo. Essa pessoa, ela vai levar um tempo maior.
ela pode chegar de 3 meses a 4 meses para começar a tocar as mesmas músicas de 3 acordes. Então, isso é muito relativo. Não adianta eu falar para você com exatidão e com convicção. Não adianta eu falar para você que, olha, em 4, 5 aulas ela sai tocando. Porque isso é muito pessoal. É a mesma coisa que uma pessoa que faz aula de direção. Quanto tempo eu tiro uma carta de motorista? A pessoa fala assim, você tira em um mês. Tá, mas e se você errar uma baliza? E se você deixar o carro morrer? Você não vai repetir, vai ter que fazer mais um mês de aula? E mais o processo de você fazer o psicotécnico é do mesmo jeito. Eu vou passar os exercícios. Existe uma estimativa. Mas, como eu te falei, depende do aluno, por esse motivo que eu faço os planos mensal, trimestral e semestral. Por quê? Porque existe uma estimativa que para o aluno começar a pegar legal é de 3 a 6 meses. Então, por isso que vem já o plano, por exemplo, semestral, porque é certeza que o aluno, dentro desses 6 meses, já vai ter um repertório legal. Umas 6, 7 músicas, mais ou menos. Entendeu? Acho que respondeu, né? Sim. Eu vou te passar mais uma pergunta aqui da Aline novamente. Se a pessoa tiver problemas com matemática, mesmo assim consegue lidar com música, né? Mas nesse aspecto, pois, se tem pessoas com problemas psicológicos, conseguem o som, né? Eu não entendi a segunda parte aqui, mas assim, primeiro se a pessoa tem problemas com matemática, segundo, se ela tem problemas psicológicos, e já vou emendar uma continuação aqui. Tá. Que é se tem alguma contraindicação. Eu acho que nenhuma, mas vamos lá. São 3, vamos por partes, vai. Primeira parte. Se a pessoa não sabe nada de matemática, ela consegue aprender música? Eu vou pedir para poder vender bolinho no farol. Não, tô brincando. Lógico que pode, né? Tranquilamente a pessoa pode. A música, você não vai aprender fórmula de Bhaskara, você não vai aprender física. As fórmulas de música, elas são exatamente voltadas para a matemática. Mas é como se você fosse assim, fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Todo mundo sabe fazer esse tipo de conta, né? Você não precisa saber um monte de fórmula. A música é exatamente dessa forma. Você vai aprender a metade de um tempo. Se o tempo da nota, você tocou uma nota vale um tempo. E eu falo para você, olha, não é um tempo, é metade de um tempo. Tudo bem. Vou falar, olha, dentro de um tempo você vai tocar 4 notas. Automaticamente a pessoa vai subdividir, né? Tá aqui, ó. Tá, 4 notas. Tá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A pessoa tá dividindo. Então, não tem nenhum problema com a pessoa que tem esse tipo de dificuldade, pensando que com matemática eu fui ruim na escola, então com música agora eu vou rodar porque eu não vou entender nada. Não, a forma que é passada a música é totalmente diferente daquela parte de cálculos. Então é bem tranquilo, sim. Legal. Deixa eu só anotar aqui o seu contato. Eu vou pôr daqui a pouco o seu contato aqui na tela. Por isso que eu tô... E aí eu vou até te contar uma outra história. Eu tentei aprender, mas o legal seu é que para cada pessoa, você se molda conforme for a pessoa, né? Precisa, né? Conforme... Eu tentei, mas isso faz mais de 10 anos. Eu queria... Não, mais. Quase 20 anos, eu acho, hein? Vamos por aí, uns 20 anos atrás. Eu queria aprender guitarra. Aí fui atrás de um professor. Olha, se eu deixasse, eu abandonei, porque ele queria que eu aprendesse. Eu estava querendo aprender Nirvana, pra você ter uma noção. Nirvana, Sonic Youth, aquela barulheira. E ele queria que eu lesse partitura. Imagina, Meu, no terceiro mês eu abandonei. Falei, eu não quero nem saber mais desse negócio, você tá louco. Ler partitura. Ia demorar uns 6 meses só para eu entender a partitura. Imagina eu ter que tirar Nirvana na partitura, né? Mas, Maurício, mas isso acontece, sabe por quê? Porque, assim, cada um tem uma metodologia diferente de explicar. O resultado é o mesmo. A gente estava falando de matemática. Olha um exemplo prático. Vamos supor que você a vida inteira fez aula de matemática e você pegou asco. Você odeia matemática. Aí, sei lá, você está da primeira até a 7ª série. Chega na 8ª, você pega um professor ou uma professora tão bacana, que deixa a aula tão divertida, que
você não sente o peso da matéria. E essa pessoa, esse homem ou essa mulher, esse professor ou professora, ele vai falar com ele ou ela vai falar com uma forma de tão suave, tão explicativa, tão bem explicada, com ânimo. Não é só o ânimo, mas é porque a pessoa já tem muitos quilômetros rodados de bagagem. Essa pessoa ela passa para você a matemática de uma forma muito clara. E se você não entender, ela tem mais 288 caminhos diferentes de explicar para você poder entender. E aí você passa a gostar daquele cara ou daquela mulher que está dando aula, pela forma tão bacana que ele explica ou que ela explica, e você começa a falar, putz, eu não odeio mais matemática. A matemática ela nunca foi odiável e também nem foi amável. A questão é quem passa o conteúdo, né? Então, quando eu comecei também, eu também passava por partitura, porque eu não tinha essa vivência, não tinha... eu tive a formação como tecnólogo de música, mas assim, eu queria passar também um monte de exercício, um atrás do outro para o aluno, porque, afinal de contas, eu tinha aprendido desse jeito. E eu queria, aspas, impor para o aluno que se não fosse desse jeito, ele ou ela não iam conseguir tocar as músicas. E acontecia o que você acabou de falar. Os alunos falaram, eu vou ter que aprender isso? Ah, não. Para mim não dá. Eu não vou ser músico. Só que aqui tá. O aluno que não quer ser músico, eu não posso impor uma linha de pensamento como músico. Porque para ele ou para ela é hobby. É para poder, não é para estressar, é para relaxar. Uma criança, quando começa a falar na escola, você vai chegar para ela tem 6 anos de idade. Você vai falar assim, leia para mim esse texto. Ela está aprendendo sílaba. Primeiro ela aprende vogal, consonante, para depois formar uma palavra, sílaba, para depois de sílaba formar uma palavra e depois formar uma frase. Para depois que souber a frase, ela saber o que é sujeito, predicado. Você imagina a pessoa nunca estudou música, não tem noção de nada. Você chega com uma partitura para ela e fala, toma. É a mesma coisa que eu pedi para um menininho de 6 anos para ele poder fazer a análise morfológica sintática da coisa. Eu tenho que passar de uma forma divertida. Eu tenho que fazer você tocar primeiro, ter resultado no que você está tocando, e depois que você vê que é possível o resultado, aos poucos eu vou te jogando um pouco de partitura, e se você mordiscar, ou seja, se você gostar, você mesmo que vai ser a própria pessoa beneficiada. Porque você vai estar sendo... não vai ser mais um iletrado, você vai ser letrado. Você está sendo alfabetizado, né? Agora, se o aluno quiser, vamos continuar com musiquinha. O que importa é você sair da aula divertido, né? Tranquilo, leve. É isso. Entendi. Bom, tem uma pergunta aqui, um pouco diferente. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu vou colocar o seu contato, mas deixa eu responder essa daqui primeiro, que eu não sei se você vai saber responder, porque é diferente. A Rosângela Araújo está perguntando aqui, sobre as músicas de 432 Hz e suas vibrações, qual sua percepção? Qual você indicaria que seria as melhores? Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu sei um pouco, mas fala um pouquinho, porque eu sei que não é bem a tua área isso daí, né? Mas... ou é, não sei. Eu até vou te falar daqui a pouco porque eu acho, mas me fala. Assim, toda música padrão gravada de estúdio, ela é gravada em 440 Hz, que é a frequência padrão de um ouvido humano, né? Quando você vai para uma orquestra, por exemplo, né? Você vai para uma sala São Paulo, que for, geralmente o maestro pede para os instrumentos colocarem a afinação dos seus instrumentos em 442 Hz, 443 Hz. Para quê? Não sabia. Não sabia. Deixa a corda mais esticada. Se a corda está mais esticada, automaticamente vai dar maior tensão, que é exatamente o que o maestro quer, né? Ele quer trazer aquela tensão, porque afinal de contas as pessoas pagaram para ver aquele evento, pagaram para ver aquela orquestra tocando, e você quer trazer aquela aflição dependendo da música, e por isso que existem vários naipes de metais, de cordas, de percussões, de madeiras, e aí a pessoa traz aquela tensão. Não nos 432 Hz, você faz o contrário. Você vai deixar a afinação mais baixa, né? Ela vai cair um pouco da afinação. Você vai relaxar.
É, Ela vai... Ah, ela vai deixar a vibração da corda mais frouxa e automaticamente, isso é óbvio, né? Quando a corda está muito esticada, que no caso é um violino, por exemplo, em 442 Hz, a corda está esticadaça ali. E o cara ainda vai esfregando com o ar com a milhão. Você vai ouvir aquele negócio, vai te dando tensão, vai. Você fica vibrando ali, daquela agonia. Quando uhum. você pega uma corda e você afrouxa, deixando ela 432 que seja, ela tá mais frouxa. Eu não posso pegar essa mesma afinação, por exemplo, num violino e colocar 432 e sair fritando, tocando, porque a corda tá tão frouxa que ela vai começar a pegar no espelho do braço do violino e o som não vai sair direito, vai ficar totalmente fora e abafada. Então, para alguns instrumentos, tipo uma cítara, né, que é um instrumento mais indiano, mas que tem esse lance mais harmonioso, a harpa, o próprio violão é meio raro, mas tem caras que afinam nessa afinação. E alguns instrumentos colocam, né? É mais voltado, não é que é padrão, mas é mais voltado para o lance do New Age. Né? O pessoal usa geralmente. Não, é por isso que ela está perguntando mesmo. Eu acho que teclado, né? Teclado deve ser fácil fazer isso. Ah, é fácil porque é um instrumento. Se fosse piano, é complicado. Porque aí você Ah, vai não, pedir não para dá. Piano. pedir pro luthier e falar: ó, você não vai afinar o meu piano em 440 Hz, você vai afinar em 432. Mas aí você vai falar: o que você vai tocar com isso? Né? Então, Uhum. não é a proposta. O teclado é eletrônico. Você pode montar uma bateria. Faz o que quiser. Então você vai lá rapidinho, aperta o botãozinho, vai descendo. 440, 439, 438, 432. Acabou. Você toca do mesmo jeito o instrumento, com a mesma intensidade, e como ele é um instrumento eletrônico, ele vai mandar a frequência que você deseja ouvir. Né? Eu vou falar por que ela deve ter perguntado isso. Aqui no YouTube tem muitos vídeos que são assim, depois você até procura, né? Que não tem por exemplo, vibração do amor. Aí tem lá um som de 432 Hz, por exemplo, ou prosperidade, ou amor, ou saúde. Normalmente feito por teclado, por isso que eu estou falando isso. E aí é um negócio de 1 hora, você fica ouvindo aquilo. Só que eu não sabia a explicação. Agora você me deu uma explicação que ficou mais plausível. Agora eu entendi. Isso fica mais, na verdade, relaxa a pessoa que está assistindo e ela sintoniza, fica mais amorosa, mais... Você deixa a pulsação da pessoa mais tranquila. É que nem você começa a fazer exercícios, por exemplo, de yoga, a pessoa fala, cruza as pernas. Por que cruza as pernas? Ah, porque é legal. Não é porque é legal, porque é uma posição que você deixa de relaxamento para que todo o sangue... Você pode perceber, se a perna está para baixo, a sua perna incha. Porque quando você põe a perna dobrada, né, reta, aí o sangue do fluxo não vai, mas vai e volta, deixa a respiração melhor, evita o inchaço na perna. A pessoa que senta e cruza as pernas, ela vai ter, logicamente, um fluxo de sangue diferente do que se estivesse de pé. A mesma coisa, você ouvir uma coisa mais amena, mais tranquila, com a vibração mais baixa, automaticamente aquilo entra mais com a sua respiração e você deixa a música. Mas não quer dizer que as músicas, vão supor, em 440 Hz, que é padrão, elas não vão trazer esse tipo de versão pro... não vai ser pro amor, não vai ser pro equilíbrio. Um exemplo disso, se você for ouvir Vai baixar a vibração. Não, você pode manter em 440, você vai ouvir um Romeo e Julieta. Né? Do Shake. Time for Us. Ela é linda. E ela tá em 440 Hz. E ela vai te acalmar. Duvido que você vai ouvir uma música daquela e não vai se sentir bem. Se você for ouvir um Andrea Bocelli, tá gravado em 440 Hz. Mas você... As cavalgadas acho que é Cavalgada das Valquírias, é isso o nome? Quantos hertz será que deve ser, hein? Porque aquilo ali... Não sei. Porque ele vai bem... Ele vai, né, aumentando, o som aumentando. Ou o Senhor da Montanha, deve ser. Aí que aquilo ali acelera a pessoa. Né? Tem a ver com intensidade, né? É que nem você pega, vamos supor, o CD de Wagner, que é um compositor alemão, ele fazia... o próprio bolero do Maurício Ravel, bolero de Ravel, você vai ouvindo com a afinação da padrão. Vamos supor que seja 442 Hz. Não é porque está com mais volume
que o cara tá aumentando o hertz, entendeu? Não é isso. Hertz é uma afinação. Uhum. A intensidade é uma outra coisa. Eu posso tocar uma música com muita intensidade em 432 Hz, com muita intensidade, e posso tocar uma música em 442 suave. Um exemplo disso você vê em orquestra, aquelas músicas, você pega o concerto de Vivaldi, as 4 estações, acho que o terceiro movimento é bem suave, né? Que acho que é de outono. Você vai pegar, é tranquilíssimo. E a afinação dos caras, a vibração da nota, continua em 442. É a forma de tocar, né? Mas aqui tem esse lance da vibração, sim. A música, ela é muito rica em detalhes. E o que ela perguntou agora tem a ver com o que você tinha dito. Ela realmente, ela ajuda. É um tempero, ela contribui para que fique mais amena a situação, entendeu? Então, isso daí também aparece, porque eu até te falo de 2 formas de musicoterapia que eu vi até agora, né? E talvez, pode ser por causa disso que tu fez essa pergunta, né? Na verdade, no teu caso, você ensina a música, né? A pessoa vai aprender a tocar como uma forma de terapia. Isso. E tem a musicoterapia. Eu conheci 2 pessoas. Uma pessoa, ela fez isso comigo, né? Ela falava, você tá com esse problema, isso também faz uns 10 anos, né? Você está com esse tipo de problema, então ela pegava uma música do Roberto Carlos, músicas em português ela usava. Então o Roberto Carlos está falando uma coisa que tem a ver com a tua vida e ela fazia eu ficar cantando aquela música. Tipo, para eu sentir aquela música é uma coisa muito louca. Né? Você ficar cantando uma música que tem a ver com a tua vida. Tinha outras músicas, eu me lembro de Roberto Carlos bastante, mas ela pega, esse é um tipo. E o outro tipo são pessoas que usam música New Age e junto com mantras, né? Mantra em hebraico, é uma outra tipo de coisa, né? E eu fiz uma thumb, e a thumb que eu fiz, eu coloquei quarentena e música terapia. Na verdade é música, vírgula, terapia e quarentena. Esse daí seria a chamada. Vou até mudar a thumb depois. Mas também tem a ver, cara. Eu já dei aula como musicoterapia para pessoa que tinha problema de travar a boca, né? Tinha problema. Era um rapaz, mas ele passou já com fonoaudiólogo, já passou com fono e fez, e aí foi sugerido que ele tinha que fazer aula de canto. Só que eu não sou professor de canto. Mas quem disse que ele precisava de aula de canto? Ele precisava cantar. É diferente. Eu não preciso que ele seja um Andrea Bocelli. Eu preciso que ele cante para exercitar a musculatura da mandíbula dele para ele voltar a falar normal. E eu fazia o quê? Dava aula de violão para ele. E aí tem a ver com o que você acabou de falar. As pessoas... Eu pegava algumas músicas e falava assim, o que você gosta de ouvir? E o cara falava assim... vou ter que imitar um pouco o cara. O cara falava, eu gosto de Ira. Ele tinha essa língua presa. Eu pegava algumas músicas do Ira, que tinha uma língua fácil, não adianta falar alguma coisa que nem o cara vai, quero ouvir pitch, a mulher fala um monte de frase ao mesmo tempo, o cara não vai conseguir. Então, a minha vida, eu preciso mudar. Ele não precisa cantar afinado, ele precisa trabalhar isso aqui, ó. Isso é musicoterapia. Aí eu ia tocando violão e cantando junto com ele bem animado, porque você não pode ficar mó deprê tocando, que o cara fica desanimado. Você vai e toca, e vai cantando junto, aquela energia flui, ele gosta, ele vai cantando junto, porque se você manda, eu vou tocar e você canta aí, beleza? Eles vão travar, eles vão ficar pior do que eles entraram na aula. Então você canta junto, gesticula com o braço, brinca com eles vão quebrando o gelo, eles começam a abrir mais a boca. Geralmente quem tem esse problema, essa limitação, precisa falar mais alto, porque a boca tá meio, né, travada. Ele vai cantando bem alto. Você tem que ter paciência, senão não vai ser músico, né? E você vai ouvindo a pessoa e ela vai cantando, ela vai destravando. E aí, a cada 6 meses, a gente faz uma apresentaçãozinha, geralmente. Quando eu faço em aulas, tem as apresentações. Quando eu faço aula particular, eu gravo os meus alunos e eu ponho em um dos meus canais do YouTube. Porque amanhã depois ele vai poder ver a evolução. Às vezes ele é menor de idade, o pai e a mãe pagam a aula para eles.
e eles falam assim, meu filho tá indo fazer aula, não sei o que tá fazendo. Tá aqui no canal, ó. Olha o seu filho quando tá estudando com 3 meses, olha depois de 1 ano e meio o que ele já tá cantando e como que ele tá cantando. É diferente, né? Isso sim é musicoterapia. Uhum, é isso mesmo. Deixa eu ver o que mais. Bom, falamos de várias coisas. Não, mas tem bastante coisa ainda para me falar. Bom, vamos já entrando, então, já mais ou menos, estamos indo para o final, mas vamos para aquela segunda parte, que é o seguinte. Eu vi um vídeo lá primeiro, vou colocar aqui os seus contatos. Espera aí, que é importante. Eu coloco aqui na tela, ó. Até você me confirma o telefone, ó, se é isso mesmo. WhatsApp 96208 8648. O Instagram é esse aqui, né? Lawrence Bassiste. Mas, assim, tem o L maiúsculo e o B maiúsculo também no Instagram? Esse aí que você colocou é o meu Twitter. Ah, meu Deus. Peraí, vamos lá. O meu Instagram é o meu nome, Lawrence Michel, baixista. Lawrence Michel. Tudo minúsculo, né? Tudo minúsculo. Michel, deixa eu até tirar daqui o... Não, tudo bem. Michel Batista. Não, baixista. Baixista. Porque foi a minha formação, né? A gente, quando se forma, escolhe um instrumento. Bom, vamos lá. Esse aqui, né? Lawrence... faltou o E. O Michel, né? Meu Deus, peraí. Lawrence Michel. Peraí, Instagram. Oh, meu Deus. Só me faltava essa. Ó, esse melhorou. Lawrence Michel Baixista. É esse aí. Então, o Instagram é esse. Interrompendo de novo. O Lawrence é com um W, não com U. Senão a galera não vai me achar. Mas tudo bem, não tem problema. É verdade, não. Meu Deus, Instagram. Não, eu tenho que arrumar esse negócio. É com um W no lugar do U, né? O resto não. Lawrence Michel. Tirar esse negócio daqui agora. Peraí. Agora foi, né? Isso, tá certo. É isso aí. Instagram é esse. Então, vou deixar esse aí. Bom, e aí, o que acontece? Ah, tá. E o canal no YouTube eu coloquei na descrição aqui do vídeo. É o primeiro link, é o canal do seu YouTube. Tá. Né? E já temos aí. O telefone está na conversa, né? No chat. Eu vou pôr esse Instagram também. Vamos pôr esse. Peraí. Não, daqui a pouco eu ponho lá também. Eu vou pôr tudo depois, finalizando a live, eu coloco tudo lá na descrição do vídeo. O primeiro link é o seu YouTube, o Instagram e o WhatsApp, né? E vai ficar um pouquinho aqui esse daí. O que eu ia te perguntar? Eu vi lá no YouTube, no seu YouTube tem um canal que é sobre a quarentena e a música. Eu queria que você falasse justamente sobre isso aí, o problema que ocorreu com deve ter vários artistas ou pessoas de outras áreas que estão tendo problemas na quarentena. Eu queria que você falasse sobre aquele vídeo especificamente. Tá. O que aconteceu, o que te levou a fazer o vídeo, pronto, e do que trata o vídeo? Exatamente. Cara, como eu falei para você, o músico trabalha demais, de manhãzinha até de noite, e para muita gente que não conhece o trabalho do músico, acho que até não é uma profissão, né? A pessoa até brinca, fala assim, tá, você toca instrumento, mas o que você faz? Tipo, outra coisa, né? E aí, nessa, eu tenho muito contato com... São 24 anos até o presente momento com música, e eu percebi que tinha muito aluno que deixou de fazer as aulas, etc.
e foram para o lance online. Só que muitos dos professores que só viviam praticamente com grana, trabalhando quase 90% da sua renda, era só tocando na noite, né? E cara, deu pandemia, ninguém mais pode ir, né? Os bares estão fechados, não tem mais casamento que a gente costuma fazer, eventos de casamento, não tem mais evento corporativo de final de ano ou de meio de ano, não tem mais festa de debutante, não tem mais nada, acabou, né? E aí vários e vários colegas de trabalho começaram, eu tô desesperado, não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho umas aulinhas ali e tal, mas não é minha renda principal e eu não sei o que eu vou fazer, cara. Como todo mundo fica falando, né? O que vou fazer? Tô desempregado, não sei o quê. Então eu falei, olha, eu vou fazer um vídeo para poder esclarecer para essa galera e colocar na internet para poder ajudar o povo, né? E aí foi quando eu tive essa ideia. Eu falei, olha, existe um leque muito grande para poder passar de informação que eles ou elas que tocam algum instrumento, possam desenvolver uma verba a mais para poder tentar, pelo menos nessa fase, passar. E depois que passar, consequentemente, nada vai ser mais como foi, né? Vai ter alavancado já alguma coisa para eles. Então, são vários tópicos. Um deles eu falei, olha, se você já não fez, começa a fazer, né? Já tá tarde, já, na verdade, porque muita gente que já vinha se precavido isso alguns anos atrás, com a parte de engajamento, postando no YouTube, já estava engajado e aí consegue agora ser um canal monetizado e ter um recebimento para poder ter uma verba extra que recebe em dólar, né? Pelo próprio Google. Então, essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, aí alguns falaram para mim, pô, cara, mas aí até eu fazer conteúdo para pôr no YouTube, para conseguir uns 500 mil inscritos, eu já morri de fome. Falei, calma, tô te falando uma das. Existem várias outras. E aí eu dei a outra opção. Eu falei, olha, quanto tempo você tocou com fulano ou com ciclana? Você já tem um repertório enorme e já toca ao vivo. Cara, se você tiver na sua casa um home studio com uma interface de áudio, que eu tenho certeza que você tem, porque é a mesma coisa que um taxista não ter carro para trabalhar, bicho. O cara tem carro porque o cara precisa. O músico que tem um instrumento é músico. O que não tem, não pode ser músico. Então eu falei, você tem uma interface de áudio na sua casa. Você pode começar a pegar essas bandas que estão em quarentena, eles não estão ensaiando, você manda essa propaganda que você faz a gravação desses arranjos deles. Então vamos supor que você toca violão e o cara tem uma banda completa, tá faltando um violão, você grava as linhas de violão pro cara na sua interface no software e manda via e-mail. Você nunca nem viu o cara. O cara tá lá na Bahia, lá no Chile. Você manda a música pro cara gravada e recebe pelo PagSeguro, pelo Mercado Pago, pelo PayPal, pelo raio que parta. Dá para poder fazer numa boa isso, né? O cara falou, isso é uma boa. Eu falei, cara, você pode fazer videoaulas. E as suas videoaulas, você pode gravar essas videoaulas, porque todo músico é mais uma profissão que está atrelada, né? Com a profissão é vídeo. O músico que toca, ele no mínimo manja no mínimo um pouco de edição de vídeo. Então ele vai fazer as edições dos próprios vídeos e ele vai fazer uma renderização desses vídeos e vai começar a pôr em plataformas digitais e começar a colocar através do link, divulgar em grupos de Facebook, de WhatsApp, enfim, para tentar conseguir vender esses cursos. O cara falou, também é uma boa essa aí. Essa aí é que eu não tenho o curso pronto. Eu falei, então, já deveria ter. Mas agora está em quarentena, dá tempo. Melhor do que ficar parado esperando vendo Netflix, né? Eu falei, outra opção é o cara pegar quanta gente é, aspas, né? Analfabeta, falando musicalmente falando. A pessoa criou uma música. Se ela começa a tocar na internet esse tipo de música, o que vai acontecer? Ela vai automaticamente perder. Ela vai perder o registro. Não é o Santana, aquele cara, esqueci agora o nome dele, é um cara que toca forró, não é Luan Santana, ele toca sanfona, esqueci. Bom, enfim, né? Michel Teló, ele teve uma música que ele fez que foi roubada, os direitos autorais, porque ele não tinha registrado. Falei, cara, se você sabe escrever partitura,
chega, divulga os seus serviços para as pessoas, fala que você registra as músicas dos caras. Os caras mandam as músicas para vocês, não interessa se é de violino, de bateria, de baixo, de guitarra, de flauta. Cara, registra na partitura, salva em PDF, manda pro cara. Ou pelo correio, ou pelo próprio PDF por e-mail. É uma renda extra. Fazer vídeos também rende... Um exemplo disso, eu também faço isso. Eu faço teasers, eu faço jingle, eu faço um monte de coisa. Para quê? Para que a pessoa está precisando de um negócio. Ela quer alavancar o negócio dela. Nossa, hoje em dia todo mundo coloca só texto. Bom dia, tá aqui, ó, os meus produtos. Manda um monte. Só que o que manda ali, hoje em dia, é vídeo. A segunda maior plataforma que existe, sem ser o próprio Google, é o YouTube. E o YouTube é o quê? É do Google. É que o Google é uma forma de texto e o YouTube é uma forma de vídeo. Você vai buscar... Você, eu. Quantos de nós vamos buscar mais pelo Google? Cara, a gente vai pro YouTube direto. Então, você imagina alguém ter um negócio. Todo mundo quer assistir o que você tem a oferecer e não ler. O pessoal não tem muito mais saco para ficar lendo. Então, você faz pequenos teasers, videozinhos, o que for, é uma coisa rentável. É uma coisa para eles também conseguirem virar um dinheiro extra. Então, grupos de WhatsApp, você pode formar uns grupinhos com seus contatos, alunos, faz um preço bem em conta, grava uns videozinhos de 2, 3 minutos, manda um grupo. Se você cobra, nem que seja, sei lá, 20, 30 reais por mês, por aluno, você grava um conteúdo, sei lá, você tem um grupo com 5 pessoas, 10 pessoas, se você vender para 10 pessoas a 20 reais, são 200 reais a mais só com esse grupinho. Então, tudo dá para poder girar. É que o músico que é fechado, ele morre de fome mesmo. Agora, se ele sabe fazer tudo um pouco disso, a pessoa consegue realmente ter uma condição financeira, não vou falar ótima, né? Porque a pessoa às vezes não é famosa, mas ela consegue se virar, pagar suas contas, entendeu? E tem outras mais, né? Que agora eu realmente não vou lembrar, mas tem um monte de opções, né? Produto, por exemplo, eu tenho a minha xícara aqui, ó, né? Uhum. Só que matemática controlada e aqui, Pesmetri, que é o nome do meu produto, ó. Quem for na Kodak e vai comprar uma caneca dessa aqui, os caras já têm a caneca com o molde. O cara chega lá e compra, eu vou receber uma porcentagem de royalties porque eu tenho a minha caneca. Eu tenho uma camiseta ali da Besmetria. Se o cara for na Camisetas Express e comprar algum produto que seja com o meu logotipo, eu vou receber uma porcentagem por isso, né? Que legal, eu não sabia disso aí não, Como que você fez isso? Você foi na Kodak e fez essa caneca? É isso mesmo? Depois você vai me ensinar isso daí. Depois você fazer essa história. Vou querer fazer esse negócio também. Gostei. Então, é um produto, Você me né? ensina. E aí, então, quer dizer, eu até criei, já mudei aqui. Enquanto você estava falando, já na descrição do vídeo tem o link do YouTube, o Instagram e o seu telefone, o seu WhatsApp. Certo. Então, quer dizer, vários alunos seus, vários amigos com problemas por causa da quarentena, e aí você deu várias ideias, que seria aula virtual, aula gravada, fazer o e-book, né, tudo que você falou já antes, falou agora também, vendas e cursos via WhatsApp, e você tem produtos também na Hotmart, né? Você me conta, depois você até me fala o link, que eu coloco aqui na descrição e faço até melhor. Começo a vender, porque eu sou cadastrado na Hotmart como vendedor, né? Então, vou virar um afiliado seu e começar a vender seus cursos também. Né? Que também você acabou de falar outra renda. Mais uma delas, afiliado. Mais uma delas. E como que é o seu curso lá no Hotmart? Como que você estava me contando lá que você tem ele completo, você tem ele em módulos, né? Eu fiz dos dois jeitos. Quando eu fiz o vídeo, né, os vídeos, né, e gravei em forma de curso, eu falei, eu vou fazer um curso completo para não ter problema do aluno ou aluna falar, mas eu acho meio difícil, eu não entendi, não aprendi. Hoje, o aluno tem o curso gravado em vídeo, explicando exatamente o que tem que tocar, de uma forma rápida e lenta. Ele tem os PDFs de todos os exercícios em forma de partitura em cima e tablatura embaixo.
Ah, mas eu não sei ler nenhum nem outro. E ainda ele tem os MP3 de cada uma das faixas gravadas de uma forma lenta, porque tem muita gente que é mais ouvido, né? Ele vai mais no ouvido tocando. Então ele vê o vídeo, depois toca junto. Ou então tá na bicicleta, tá na academia, põe o MP3 e tá ouvindo o exercício, né? Tá praticando. Quando chega em casa é só praticar. E ainda tem o suporte. Ah, eu não entendi nada e ninguém me ajuda. Eu tô aqui para isso. Então a pessoa vai mandar um WhatsApp para mim. Eu vou falar, olha, qual foi a sua dúvida? Olha, cara, eu tô no exercício 39 da parte do módulo 2 e eu não entendi esse compasso aqui, essa parte. Eu vou explicar para a pessoa. Então não tem, né? É um curso muito grande, de verdade. Ele tem quase 23 horas de conteúdo. É muito grande mesmo. E assim, eu coloquei o curso à disposição completo. E aí eu falei, bom, de repente o aluno que é iniciante, ele vai pegar e vai aproveitar o curso por um pedaço. Depois do intermediário ou avançado, ele não vai entender. E a mesma coisa, se eu sou cara avançado, e ele fala, eu não vou pagar o valor X, se o valor Y eu posso pagar com só o conteúdo que eu preciso. Eu não quero ver isso, porque isso de iniciante eu já sei. Então, pensando nisso, eu fiz o curso completo e eu fiz o mesmo curso dividido em módulos e eu coloquei lá também na plataforma, que aí são nível 1, nível 2, são 5 níveis, mais os bônus. Então, aí o cara tem como escolher o curso que ele quer, que aí tem explicando, né? Ó, no módulo 2, você vai ver isso, 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 que o outro. Ah, esse me interessa. Ou não, o cara já compra de uma vez o grandão lá e se diverte, porque tem conteúdo pra caramba, né? É isso. Tá ótimo. E a última parte, né, que é a última coisa que eu gostaria que você falasse, o último assunto, seria que, como foi a primeira vez que eu conversei com você, foi, na realidade, que você mexia com jingles. Jingles para empresas, para youtubers, como faz? A pessoa entra em contato com você, fala assim, eu quero que você crie um jingle para esse tipo de empresa, para esse tipo de negócio. Aí você cria e manda para... A pessoa, o jingle é uma mini propaganda, né? A pessoa confunde muito o jingle com teaser, com a pequena chamada de vídeo é um jingle. A pessoa que faz, no caso, agora uma propaganda já de mais de 2 minutos já é um teaser. A pessoa me passa o logotipo que ela quer, a pessoa me passa o videozinho dela. Ah, mas eu não tenho nenhum vídeo, eu também não tenho câmera, ou então eu tenho uma câmera, mas não sei mexer. Eu vou até o estabelecimento da pessoa, eu gravo no lugar que ela quiser. Se ela não tiver nenhum lugar, eu mesmo escolho algum lugar propício que tem a ver com o conteúdo dela. Né? O cara vai vender pão e eu vou lá numa farmácia. Não tem sentido. Então eu vou procurar o jingle ele não é só música, ele é um vídeo. Não, ele é um vídeo. O que eu tô falando é o teaser, né? O teaser é mais interessante. O jingle é mais uma propaganda que você faz como se fosse é só verbal, é só com áudio. Certo. Né? O jingle é isso. É uma chamada que nem um teaser, só que sem vídeo. Então, vamos supor, eu crio aquele. A pessoa manda para mim aquilo que ela quer, um texto explicando sobre o que produto que ela tem. Ah, eu vendo roupas de casamento ou alugo roupas para festas. Tá, a pessoa não quer mandar o áudio dela falando, né? Eu mesmo faço a chamada, o jingle. Eu escolho alguma música propícia que tem a ver com aquela situação, ou às vezes a pessoa já me manda o áudio pronto, fala, olha, eu gostaria que aparecesse essa música nesse áudio, né? E o áudio você grava com a sua voz mesmo. Ou eu tenho um... Você tem, assim, ela... E pode não ter nada. Ela pode não ter nada e você cria tudo ali na hora, né? E é tudo assim, algo novo, né? Você não pega uma música que já existe, você vai criar algo totalmente novo para... tudo vai depender daquilo que eu preciso saber o que a pessoa quer. Por exemplo, é uma coisa alegre. Nós estamos agora em junho. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma música clássica para tocar? Não, né? Eu vou ter que buscar festa junina. Coisa junina, porque é da época, né? Se a pessoa não tem ideia, eu sugiro algumas ideias, óbvio, né? Mas é para festa de casamento. Tá, festa de casamento.
O que vocês gostam de ouvir? Você e o noivo. Ah, é tal. Oh, legal. Do que você quer fazer a propaganda sobre isso? Né? O noivo e a noiva. Ah, a gente abriu aqui uma loja, tal, e vai ser sobre lentes de câmera fotográfica. Eu vou buscar algumas músicas que tem a ver com aquilo lá. Às vezes, são músicas que eu coloco sem direitos autorais. Né? Às vezes, eu pego uma música, tiro a voz da cantora ou do cantor e uso uma música instrumental que já exista. Tudo vai depender... Então, deixa a música com fundo mesmo. Tudo vai depender do produto que a pessoa quer. Às vezes, imagem é diesel, né? É diesel o nome que chama? Não, teaser. Deezer. É, teaser. Ah, legal. Bom saber. E o jingle é quando só tem a musiquinha. Tipo aquela do... Emael. Sabe aquela do Emael lá do... Isso é um jingle, né? Esse é o jingle. Você vê, agora vai começar a politicagem de novo. Já vai o gás. O traga. É um jingle. Você não tá vendo ali, né? Você tá só ouvindo. Tá ótimo. É isso. Legal. Não, bom saber. Bom, acabaram-se as perguntas do pessoal. Já estamos a mais de 1 hora. Eu vou partir para o final. Tá aqui os contatos, né? Tá aqui o Instagram. O WhatsApp é o DDD 11 96208 8648. E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma pergunta que apareceu aqui. Deixa eu ver. Tem uma nova. Corretor propaganda. Eu estou apagando aqui algumas coisas. Todas aquelas mensagens que eu fui escrevendo errado, eu fui apagando, né? Bom, e aí vamos caminhar então para o final da live. Eu pedi para você fazer as suas considerações finais, que pode ser uma mensagem de esperança para o pessoal que está na quarentena, que eu acho que vai abrir agora. Vamos ver o que vai acontecer. Aí você faz as considerações finais e aí eu faço a minha e a gente encerra. Certeza. Pode falar. O que eu posso dizer é para as pessoas não desmotivarem, né, independente das dificuldades que possam ter. E uma coisa que eu acho que é bem legal para o momento, que a gente falou sobre tudo isso, sobre o coronavírus, sobre pandemia, sobre o desespero das pessoas estarem desempregadas e etc. Eu acho que depende do ponto de vista que cada um tem. Tem muita gente que está gastando a quarentena, relaxando, né, ficando em casa, vendo novela, filme, alguma coisa do tipo, e realmente está relaxando. E não vai conseguir depois cobrar alguma coisa do futuro próximo porque ficou parado. Então, a frase que eu posso dar de impacto, que eu acho que me vem e casa bem no momento, é aquilo que a gente fala: é melhor você estar preparado e você não ter a oportunidade do que você ter a oportunidade e não estar preparado, né? Com certeza, se você estiver usando a quarentena para poder estar usando cada vez mais desse tempo e está estudando, está fazendo conteúdo, pensa que amanhã ou depois, a quarentena, por mais que acabe, que encontre a vacina ou não sei, você está fazendo jus ao tempo que você tem, né? E você está molhando o campo, está irrigando, está plantando, e essas plantinhas vão colher. Você vai acabar colhendo daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano. Mas, independente que for, eu acho que o futuro próximo, muita coisa do que não era online vai passar a ser. Muita empresa que antes contratava funcionários para trabalhar de forma física vão começar, por obrigatoriedade, entender que agora trabalhar em casa é possível e vão pedir para você poder trabalhar em casa. Então, eu acho que é uma condição de renda extra que você pode alavancar e usar o tempo que você tem. Tá ótimo. Tá certinho, Laurence. Obrigado aí pela participação. Quando eu falar tchau, você não sai do vídeo, tá? Eu vou só encerrar a live. Que todo mundo sai fora. Eu falo tchau, a pessoa sai fora. Não precisa, você continua aí, tá bom? Bom, gente, eu estou encerrando a live, então agradeço a presença de todos aqui, em especial aqui a Rosângela Araújo, que comentou bastante, a Maísa Barros, muito obrigado,
Aline Pérez, muito obrigado. Elizabeth Esperidião, muito obrigado. Todos aqui dando uma... comentando. Deixa eu ver o que mais. Neuza Valho-Quevicius. Muito obrigado. Tem uns nomes complicados aqui que eu nem não sei falar. Bom, muito obrigado a todos. Desejo que tenham uma ótima noite. Pessoas que vão ver mais tarde, que normalmente a live é às 9 da noite. Hoje eu fiz às 6. Mas agradeço a presença de todos. E eu sempre encerro a live desejando muita saúde, amor e prosperidade. E nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.